Olá, eu sou Monalisa Figueiredo, mais conhecida aqui na minha região do Crato, no Ceará, como a neta de Olga. E hoje eu vim aqui abrir o meu canal no YouTube para ensinar das receitas mais simples às mais difíceis e que vai transportar a gente para a infância na casa das nossas avós. Hoje a gente começa com um bolo fofo, que é a cara da minha infância. Minha avó, eu passava férias na casa dela e ela fazia muito esse bolo fofo. Então eu passo também para os meus filhos, faço na minha casa e vocês me pedem muito ele pelo Instagram. Então chegou o momento da gente fazer juntas aqui agora. Já vou mostrar para vocês os ingredientes que nós vamos usar. São ingredientes bem comuns que a gente tem em casa, tipo açúcar, manteiga, farinha, leite e baunilha, que eu vou começar a ensinar vocês a comprar baunilha. Ela perfuma muito e dá um toque muito especial ao bolo. Mas antes vou falar só um pouquinho de como é que eu cheguei até aqui. Eu me formei em Direito e há uns 10 anos, mais ou menos, eu acho que eu estudo confeitaria. É uma coisa que quanto mais você estuda, mais você acha que deve estudar. Então tem dias que eu digo, meu Deus do céu, não estou pronta para estar aqui. Mas aí eu resolvi que é hora, sabe? A gente tem que começar hoje, agora. E aí ultimamente eu entrei na Le Cordon Bleu, comecei minha formação em patisserie pela escola, é a melhor escola de gastronomia do mundo e eu acho que foi a partir dela que eu senti que era hora de começar. E agora vamos para os ingredientes. Eu tenho aqui manteiga, açúcar, farinha, leite, que tem um pouco de iogurte e um pouco de extrato de baunilha. Eu já preparei aqui o mise en place para adiantar nossos passos. E ovos. Então vamos começar. A gente começa pela manteiga. Eu gosto de dizer que a gente bate um pouco, tipo 30 segundos a manteiga sozinha, para evitar... Aqui é o seguinte, viu? Crato, 30 graus. Manteiga tá, temperatura ambiente, ela passa um pouquinho de pomada. Então, se você não tem uma temperatura como a minha, aqui por volta de 30 graus, 28 graus, você tem que deixá-la em ponto de pomada, que é isso aqui, ó. Você faz isso aqui e vê que ela faz esse caminho. A gente não usa manteiga gelada em bolo. Então aqui eu vou bater 30 segundos sozinha a manteiga para soltá-la bem e ela absorver melhor o açúcar. Então agora a gente adiciona o açúcar e eu posso colocar o açúcar de uma vez só, não preciso dividir em duas vezes não, coloco uma vez só e aí sim vou bater por uns 2 minutos essa manteiga com esse açúcar aqui. Aqui a gente quebra os ovos de um em um para evitar de que algum deles, se tiver estragado, contamine toda a sua receita. Então nós temos 4 ovos, usaremos 4 ovos. A gente mexe um pouco. Agora com o fouet, só para misturar um pouquinho mesmo. Vamos dar uma misturadinha nos ovos. Então agora eu vou adicionar os ovos de 2 adições. Eu boto aqui a primeira, uma metade dela, a minha mistura de ovos, bato um pouco, não precisa bater demais, a velocidade que eu uso é a média, normalmente é 4 aqui na minha batedeira. Quando a gente bate demais, a gente faz com que os ovos cresçam o tanto que eles poderiam crescer aqui ainda na mistura, e não é isso que a gente quer, né? A gente quer deixar um espaço para eles crescerem no forno. Então, bate um pouquinho e aí eu vou adicionar o meu restante de ovos. Vou bater mais 1 minutinho ou 2, totalizando 4 minutos, somente na hora que eu adiciono os ovos. Então a gente, enquanto isso, dá uma limpadinha aqui e a gente vai se preparar para intercalar a farinha e o leite. Enquanto a gente está aqui batendo a nossa mistura, você pode ir lá no Instagram e te convido a conhecer um pouco mais do trabalho. Lá tem alguns vídeos já com receitas gravadas e a gente vai colocar cada vez mais receitas lá. Mas então agora a gente já vai voltar para cá e vai intercalar a nossa mistura de farinha
com leite. Aqui no meu leite eu já coloquei, vocês vão ter a quantidade aqui na tela, mas eu já coloquei leite, um pouco de iogurte, porque eu quero essa massa super macia e mais úmida. E o meu extrato de baunilha também já coloquei aqui, né? É como se fossem uns 3 líquidos, o iogurte, o leite e o extrato de baunilha. Os 3 já estão misturadinhos aqui. E aí, normalmente a gente começa a incorporar pela farinha, a gente começa e termina pela farinha. 1/3 da farinha, mais ou menos. Bate um pouquinho, porque a gente não quer que a massa fique cheia de glúten desenvolvido, né? A gente quer uma massa macia, então bate aqui só para misturar. E bem lento, ó, a minha velocidade acho que está entre 1 e 2. Então misturou, deixa para bater mais no final, não bate muito agora não. Bota um pouco do líquido, tipo, sei lá, 1/3 também. Eu vou botar metade, porque aí a gente termina com a farinha. Tem aqui a metade. Misturo um pouco. Esse leite e iogurte, eles devem estar em temperatura ambiente, tá? Se você colocar gelado, vai dar uma talhada aqui na nossa massa. Você perde um pouco aqui da capacidade de emulsão. Vou botar aqui mais 1/3 da farinha, deixando o último terço para o final. E vou bater novamente só para misturar. Eu podia até fazer esse processo com espátula. Não tem problema com fouet, porque a gente só quer dar uma homogeneizada, a gente não quer bater essa massa. Antigamente se batia a massa por 8, 10 minutos, achando que ia sair cheiro de ovo, né? Hoje a gente sabe que esse bolo vai ficar super duro e não vai tirar cheiro de ovo, porque o ovo tem cheiro de ovo. Então, vamos botar aqui o restante do nosso leite. Eu vou pegar aqui a espátula para dar uma raspadinha aqui na minha baunilha, porque baunilha tá caríssimo, é ouro puro. Vou botar aqui. Bater um pouquinho mais. Velocidade baixa. E vou botar o restante da farinha. Ah, esqueci de falar que eu coloco a farinha no último terço do fermento. Você pode colocar no começo também. E vamos aprender a medir fermento, né? A gente nivela a colher. Eu vejo gente que vai fazer receita e bota a colher assim, uma colher de sopa, bota uma colher gigante. Não, é uma colher nivelada. Então você vem aqui. A gente também vai colocar 1/4 de colher de chá de sal. E aí eu vou dar uma misturadinha para ter certeza de que esse fermento está totalmente misturado, incorporado na nossa farinha. Vou adicionar na nossa massa o último terço da nossa farinha. Esse fermento, antigamente se colocava também o fermento no final, né? Porque a gente achava que se batesse o fermento no início, ele ia perder o seu efeito muito rápido. Então, as pessoas deixavam para colocar o fermento no final. Hoje a gente sabe que é mais legal você colocar o fermento junto da farinha, porque aí você vai ter certeza que ele está super distribuído na sua farinha e vai evitar de que ele recaia só sobre um pouco da massa. E aí ela vai crescer de forma irregular, crescendo mais para um lado do que para o outro e tal. Então, o ideal, o que eu sugiro, ou pelo menos que é como eu faço, é colocar o fermento junto da farinha e já peneirar tudo junto. Eu peneiro a farinha, não para o bolo ficar fofo, porque hoje a gente já sabe que isso não tem nada a ver, mas para evitar aqueles grumozinhos, aquele restinho de qualquer coisa que vem ali na farinha. Então isso aqui a gente já misturou. E essa massa tá pronta. E aí, aqui eu vou raspar a nossa tigela, porque às vezes o batedor não encosta lá no fundo. O ideal é não mexer mais muito nessa massa. Eu não quero uma massa batida demais. A gente já sabe que isso hoje não dá certo. Então a gente vai só homogeneizar. Raspei aqui o fundo da tigela para evitar algum grumo de farinha ou alguma coisa que tenha ficado aqui no fundo. E pronto. Tá pronta a nossa massa. Aqui a gente vai colocar numa forma untada e levar para o forno por 50 minutos a 180 graus. Eu esqueci de falar no começo que o forno estava pré-aquecido. Tem como a gente gravar alguma coisa e, tipo, editar? Então vamos lá. Caraca, levei a espátula, viu, meu povo? Não, deixa eu pegar, porque senão essa preta vai surgir do nada. Gente, levei não. Cadê ela? Tá aqui.
na hora do mise en place, o ideal é que você separe seus ingredientes, ligue seu forno, né? Você tem que conhecer o forno. Eu uso um termômetro porque eu quero ter muita precisão. É bacana a gente investir num termômetro de forno, como também numa balança. Você não consegue pesar nada sem uma balança, né? Assim, não dá para fazer mais receita em xícara, a gente tem aquela coisa legal das avós, mas hoje, com um pouco mais de conhecimento, é bacana que você use uma balança e um termômetro também. Então, no começo da receita, eu deixei o meu forno ligado a 180 graus e a gente vai assar esse bolo por 50 minutos, mais ou menos. No meu forno dá 50 minutos. No seu, você deve fazer aquele teste do palitinho, que é bem antigo, mas ele funciona super bem. A minha forma também já está untada. Eu gosto de untar a forma antes de fazer a receita e eu deixo ela no congelador. Por quê? Porque ela vai evitar que a manteiga absorva totalmente a farinha e na hora que eu colocar o meu bolo, ela vai se desprendendo aqui aos poucos e vai formar aquela casquinha que eu adoro em um bolo fofo. Então, é uma dica super legal, é você untar a forma com manteiga e farinha e deixar ela no congelador enquanto você prepara a sua massa. Então, vamos lá, vamos botar aqui a nossa receita, nossa massa na forma e levar para assar. Uma receita que tudo é aproveitado. Ajuda um pouco com a espátula. Você pode até bater um pouco na tentativa de tirar aquelas bolhas de ar, mas nessa receita aqui não precisa não. Você pode... Essa ajudinha com a espátula não é aquela força assim empurrando a massa para baixo. É só para dar uma nivelada. Então agora a gente vai lá botar a forma no forno e esperar 50 minutinhos. Então, meu bolo já ficou pronto, minha casa está perfumada com um cheiro maravilhoso de infância e é a hora da gente colocar a nossa calda. Esse bolo é um bolo super prático, né? Vocês viram que ele fica pronto entre o começo e o fim da receita em mais ou menos 1 hora, com tempo de forno, e ele é bem versátil, você pode usar a cobertura que quiser. Essa foi a calda que eu escolhi para usar hoje, é uma calda de goiabada, que inclusive você pode ir lá no Instagram, que eu estou ensinando como fazer lá. Ela não é tão doce, porque eu coloco um equilíbrio aqui no doçor da goiabada com um pouco de suco de laranja e de limão também. E aí, vamos lá, chegou a hora maravilhosa de a gente terminar aqui nosso bolinho. Eu não gosto de colocar muito, porque na verdade o que eu quero é dar um pouco de cremosidade aqui, mas não quero que ele fique tão doce, então eu vou colocar um pouquinho, mas você fica à vontade, se você quiser colocar muita calda, tem gente que gosta e também fica uma delícia, né? Eu é que prefiro um pouco menos doce. Quero dar só aquela molhadinha aqui em cima. É basicamente esse o nosso bolinho fofo de hoje. Eu sempre gosto de enfeitar os meus bolinhos, e é uma marca que é muito conhecida minha, com um passarinhozinho. Então, chegou a hora da gente voar juntos. Então agora chegou a melhor hora, que a gente vai partir o bolo, ver se ele ficou tudo de bom. Então, olha só, a gente já tá vendo aqui que ele tá firme, porém úmido. Esse bolo é delicioso, essa massa é muito gostosa. E o legal é que, além de tudo, essa massa, você pode saborizar. Depois eu vou ensinar como saboriza, mas você pode fazer com um pouco de canela ou raspinha de limão, de laranja. Tem várias formas de fazer esse bolo. Essa é a massa básica, né? Uma massa de bolo fofo, então ela é mais básica mesmo. É delicioso. Não esqueçam de se inscrever no meu canal. Ai, minha gente, não tem condição, eu vou ter falado antes. É um bolo delicioso. Eu adoro fazer esse bolo aqui. Ele não dura assim mais do que um dia. Então é isso, esse é o primeiro vídeo de muitos. A gente vai compartilhar muitas receitas, a gente vai compartilhar vivência, a gente vai conversar um monte. E não esqueçam de se inscrever no meu canal. Um beijo e até a próxima.